E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, não sei, talvez bom dia. Pra mim aqui agora é boa tarde. Eu eu vou gravar essa aula aqui pra vocês porque nós tivemos jogo do Brasil hoje e não pudemos nos encontrar lá no instituto. Então esse vídeo aqui vai para ajudar no conteúdo da disciplina de Física Experimental 3 e Física Experimental 3, aliás, a experimental e a teórica, Física 3 e Física Experimental 3, porque eu vou abordar a teoria e vou passar um experimento aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ficar atento que você vai assistir aqui a aula, vai entender o conceito do dia e vai ter uma atividade no Moodle para poder fazer valer aí a frequência, tá bom? Então aqui nós temos o seguinte, olha para essa figura aqui à direita. Na última aula de Física 3, nós falamos que quando um fio, aqui eu tenho três imagens, três fios diferentes, a figura A, a figura B e a figura C. Eu vou até ampliar um pouquinho essa imagem aqui para dar ênfase nesta figura. Bom, então essa figura A tem o fio, um fiozinho aqui que não está sendo percorrido por corrente elétrica, I é igual a zero. Isso aqui, pessoal, essa imagem de uma circunferência, esses pontinhos verdes aqui, significa que é uma região onde tem um campo magnético. O campo magnético ele está apontando para fora desse plano, ou seja, você está vendo essas bolinhas verdes aqui, é como se fossem as setas indicando que o campo magnético está saindo aí desta tela, você vê a ponta dele. Tá vendo? Toda seta, olha essa seta aqui, ó. Ela não tem uma ponta aqui em cima, você está vendo a ponta da seta. Essas pontinhas, esses pontinhos verdes aqui indicam a ponta da seta, que é o vetor campo magnético. Então o campo magnético está saindo aí da tela. Tá, esse campo magnético, ele está, vamos colocar aqui entre aspas, ele está atravessando o fio. E o fio não sentiu efeito algum. Já na figura B aqui, ó, como você pode observar, o fio ele sofreu uma deflexão, ele sofreu aqui um desvio, ele tem uma curva aqui agora, mas você pode observar que ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica que está subindo, ó. Essa corrente está subindo e por ter a corrente passando pelo fio, esse fio deformou. Mas o que fez esse fio deformar? É uma força que jogou ele para a direita. Aqui na figura C, a corrente está descendo e o fio foi jogado para a esquerda. Ele deformou para a esquerda. Mas o que provocou essa deformação? Lógico, uma força. Aqui na figura B, o fio recebeu a ação de uma força para a direita, empurrando ele para a direita, porque a corrente está subindo. E aqui o fio recebeu uma deformação para a esquerda, porque a corrente está descendo. Estas deformações foram provocadas por forças. Na figura A, como o fio não é percorrido por corrente elétrica, esse campo magnético aqui não provocou nenhum efeito sobre o fio. Mas nos outros dois, o campo magnético fez uma força no fio. Esse aqui para a direita e esse aqui para a esquerda. E essa força é calculada usando essa expressão aqui, ó. A força magnética que atua sobre um fio que é percorrido por uma corrente elétrica e que está dentro de um campo magnético, essa força é calculada fazendo o seguinte: pega a corrente elétrica e multiplica por esse vetor aqui, ó, que é o produto vetorial entre esse deslocamento e o campo magnético. Vamos aqui, ó. Essa região, deixa eu aumentar maior aqui, ó, aumentar mais aqui a figura. Observa aqui, ó. Essa região aqui onde tem o campo magnético, ela tem uma distância entre o começo e o final dela aqui, ó. A corrente desloca de baixo para cima. Então, se eu colocar um vetor de deslocamento, eu coloco uma seta indicando aqui para cima. É uma seta, um vetor L, que ele tem módulo que corresponde à distância entre esta parte de imersão aqui do campo magnético e essa parte aqui aonde a corrente sai do campo magnético. Então o módulo do L é esse tamanho e o sentido é para cima, porque a corrente está indo nesse sentido aqui, tudo certo? O deslocamento dela é para cima.
e aqui o deslocamento seria para baixo, e tem o mesmo módulo. O L tem o mesmo módulo aqui nesta figura. E o B é o campo magnético. Essas bolinhas indicam que o campo magnético está saindo da tela. Se você olhar aqui na expressão, deixa eu achar ela aqui. Opa, aqui. Se você olhar aqui para a expressão, você faz o produto vetorial entre L e B e multiplica por I. Esse produto vetorial multiplicado por I dá a força magnética. Como é um produto vetorial, você pode usar a regra da mão direita. Você põe os 4 dedos indicando o L e aponta os 4 dedos agora dobrando eles no sentido de B. O polegar vai indicar o sentido da força magnética. Se eu voltar aqui na figura, ampliar aqui de novo, o L para cima, você põe os 4 dedos apontados para cima e depois você vira os 4 dedos apontados para fora desta lousa, para fora dessa tela. Por quê? Porque o vetor campo magnético é para fora. O polegar vai sobrar aqui, ó, para a direita. Se você fizer isso com essa outra figura, você vai ter que o L é descendo, porque a corrente está descendo. Aí você põe os 4 dedos apontados para baixo. Depois você dobra eles aqui, para fora da tela, que é onde está apontando o campo magnético. O seu polegar vai estar apontando para a esquerda. Então faça esse exercício aí e veja se você consegue identificar isso. Isso acontece por quê? Porque a corrente que está passando aqui é formada por cargas. E carga, quando entra num campo magnético, ela sente a ação de uma força. E esta força, nós já conhecemos o valor dela, já sabemos como calcular, né? É a carga vezes o produto vetorial entre a velocidade, que é aquele QVB. Se nós fizermos uso dessa expressão e aplicarmos aqui no contexto de uma corrente elétrica, agora muitas cargas passando dentro de um campo magnético, nós vamos chegar nessa expressão aqui, que é o que nós fizemos na última aula de Física 3. E para quem já fez a Física 3 deve lembrar da dedução dessa expressão. Se não, no livro do Halliday, lá no volume 3, tem tranquilamente. Tá certo? Então, eu acabei de dizer aqui o seguinte: existe uma força magnética aplicada num fio quando percorrido por uma corrente elétrica, se ele estiver imerso num campo magnético. Esse aqui não sentiu força porque não tem corrente. Esse aqui e esse outro aqui sentiram força porque a corrente passa pelo fio. Então tem que ter essa combinação, uma corrente passando em um fio que esteja dentro de um campo magnético. Tá certo? Então esta força vai obedecer à regra da mão direita. Por quê? Porque ela é proveniente de uma expressão que tem o produto vetorial de L por B, e esse produto você multiplica pelo valor da corrente, vai dar então a força. Tá certo? A força então vai ser sempre perpendicular entre L e B. L e B são dois vetores que formam um plano, e esse F aqui vai ser perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Isso é muito bem esclarecido quando a gente estuda produto vetorial, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma figura que é bastante interessante. Essa figura aqui, o que nós temos nesta imagem? Nós temos o seguinte: de vermelho aqui eu tenho um ímã com o polo norte destacado, e nessa outra aqui um ímã com o polo sul destacado. Então eu só estou vendo um pedaço de um ímã com o polo norte aqui em cima e um pedaço de um ímã com o polo sul aqui embaixo. Então, como eles são polos opostos de frente um para o outro, o campo magnético ele vai sair daqui, ó, do polo norte do ímã de cima, e vai apontar para o sul aqui desse polo, desse ímã de baixo, não é isso? Aí estas linhas que vocês estão vendo aqui, deixa eu tentar seguir algumas. Esta aqui, esta aqui, estas linhas que vocês estão vendo são linhas de campo magnético que saem daqui do polo norte e apontam para cá, para o polo sul, tá bom? Então deixa eu tirar aqui o que eu fiz para poder ficar mais fácil de entendermos. Tá, então existe um campo magnético aqui nesta região, ó. Aqui nesta região todinha tem um campo magnético. E aqui, pessoal, deixa eu tentar mostrar para vocês. Isso aqui, ó,
é uma espira, quer dizer, é um fio de cobre, vamos pensar assim, encapado com esmalte. Isso aqui é um fio de cobre encapado com esmalte e ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica I, como vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a corrente I. Então essa corrente elétrica, ela está passando pelo fio aqui todinho, ó. Ó, ela está circulando o fio aqui, ó, nesse sentido, né? Tranquilo. Aí, como essa corrente passa pelo fio e ela entra dentro do campo magnético, o fio vai receber uma força magnética e esta força magnética, vamos colocar aqui, a força magnética é dada por I, produto vetorial de L com B, não é isso? Isso aqui é um vetor força. Tá, então esse L produto vetorial com B aqui, podemos nos valer da regra da mão direita. Aí eu pego o L, como o I aqui nessa, vamos pegar esta região aqui da espira, ó, esta região aqui da espira, eu vou colocar ela bem aqui, a espira assim, ó. Aqui assim, tá certo? A corrente elétrica está passando aqui para lá e o campo magnético está apontado aqui, ó, nesse sentido. Então o deslocamento está apontado para cá. Deixa eu colocar o deslocamento com outra cor, vou colocar ele de verde, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho o L e aqui eu tenho o B. Quando você coloca, você faz uso da regra da mão direita, aqui você está colocando em uso esse produto vetorial aqui, tá certo? Então vamos lá, você vai colocar os 4 dedos apontados para o L aqui e depois vira eles apontados aqui para o B. Nesse caso aqui, você teria um vetor apontado para baixo. Um vetor apontado para baixo seria a força magnética. Como essa corrente aqui, a gente, pela figura que eu tomei lá, ele está supondo que é corrente formada por carga elétrica negativa, ou seja, corrente formada por elétrons, você vai inverter o vetor FB aqui. Por quê? Porque aqui nesse I carrega, olha aqui em cima, ó. Aqui nesse I vai carregar um sinal negativo, tá certo? Então esse negativo da corrente, que é o negativo da carga elétrica negativa que está passando, vai me dar a resposta para esta força que o fio está sentindo, ou seja, a força não vai ser para baixo, a força vai ser para cima, tá certo? Você põe os 4 dedos apontados para o L, você joga os 4 dedos apontados para o B, sobra o polegar apontado para baixo. Como a corrente é de carga elétrica negativa, esse sinal negativo vai indicar que o vetor que você encontra, ele vai ter o sentido oposto. Aí você vira o polegar para cima, você vai identificar a força para cima. Daí eu tenho a justificativa aqui do desenho. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo. Espera aí. Daí você tem a justificativa aí de que esta força aqui, ó, ela é apontada para cima, tá certo? E lá do outro lado, a força, esta daqui, ó, vai ser apontada para baixo. Por quê? Vamos fazer o teste de novo. Você tem aqui o fio, tá nessa direção, ó, tá aqui. Aí você tem o campo magnético, tá aqui, ó, aqui assim. E você tem o L agora, o L tá aqui, ó, para cá. Então aqui forma um plano, né, entre L e B. Aí você joga os 4 dedos da mão direita para o L e depois vira esses 4 dedos para o B. Você vai fazer isso, sobra um vetor para cima. Esse vetor para cima seria o vetor força magnética. Mas como a corrente é negativa, na verdade esse vetor é para baixo. Se eu fosse desenhar esse plano assim, ó, quer ver, ó, em 3D, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui o que eu tenho, ó. Aqui é um plano em 3D, aonde aqui é o L e aqui é o B. Aí aqui seria uma reta cortando aqui na vertical, ó. Vamos colocar uma reta cortando aqui na vertical. Aqui ela sai aqui embaixo, né? Você encontraria a força apontada para cima, mas na verdade essa força é apontada para baixo. Ela é perpendicular a esse plano formado pelo L e pelo B. Então eu tenho uma força do lado esquerdo da espira para baixo
e uma força do lado direito da espira para cima. Aí, com essa configuração, deixa eu tirar isso tudo daqui, peraí. Com essa configuração, olha aqui, eu tenho, lembrando que isso aqui, pessoal, ó, isso aqui então é a espira, né, que é percorrida por corrente elétrica. Ela vai sentir a ação de duas forças, uma para cima e outra aqui para baixo. Isso aqui não gera como é que é o nome daquele negócio lá, gente, de força lá, puxa vida, como é que fala, rapaz, que tem o torque para cima e um torque para baixo aí, torque no sentido, as duas binário de forças. Pronto, você tem aí um binário de forças, e esse binário de forças aí, ele provoca um torque resultante que vai permitir a espira se movimentar nesse sentido aqui, ó. Ela vai girar aqui, ó. Tá certo? Então vai acontecer agora uma rotação da espira, porque tem esse binário de forças. E a espira girando, eu posso ter agora um movimento circular da espira causado pela força magnética que vem da interação da carga que está passando aqui, da corrente que está passando aqui com as linhas de campo magnético. Tá certo? Então isso aqui é um efeito causado em uma espira percorrida por uma corrente elétrica. E aí eu vou mostrar para vocês na prática o que acontece de fato aí com essa espira quando está dentro de um campo magnético e ainda percorrida por uma corrente elétrica. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo. Ele fala aqui, ó, o princípio do motor elétrico, o nome desse vídeo. Acho que vocês não estão vendo aqui na minha tela, mas tudo bem. Deixa eu até diminuir aqui, ó. Você vai ver princípio do motor elétrico, canal do Adriano dos Santos. Eu achei esse vídeo aqui muito interessante. Olha só, aqui você tem a espira, né, que eu tinha mostrado para vocês. Essas coisinhas rosas que vocês estão vendo aqui ao longo da espira seriam as cargas elétricas em movimento. É a representação das cargas. Tá bom? E aí se eu soltar o vídeo aqui, ele vai mostrar que as cargas passando por aqui, como é que é? Elas estão passando, acompanha a setinha aqui do mouse, elas estão passando aqui nesse sentido, ó, da setinha. Beleza? Aqui, ó, nesse sentido. Esse vetor vermelho que vocês estão vendo é o vetor L, que indica o deslocamento da carga elétrica. Olha aqui, ó, esse vermelho aqui é o L, esse outro vermelho aqui é o L. Eu creio que está dando para você entender, né? Esse vetor de verde aqui que vocês estão vendo é o vetor B, que é o campo magnético. Aí norte, aqui, ó, do polo norte do ímã que está à esquerda e vai apontado para o sul do ímã que está aqui do lado direito. Então aqui neste ponto você tem o B para a direita, aqui você tem o B para a direita e aqui você tem o B para a direita, tá? Aqui você tem um Izinho no vetor e vermelho aqui, mas é o que representa o L, aquilo daquela nossa expressão, tá? Se você, nesses três pontos, ó, nesse ramo aqui da direita da espira, neste ramo aqui da esquerda da espira e neste ramo aqui mais à frente da espira, se você faz para esses três locais diferentes a regra da mão direita, você vai ter aqui, ó, nessa região, você vai ter uma força apontada para cima. Nessa outra região aqui, ó, da espira, que é essa lateral dela, você tem uma força apontada para baixo. Viu que você tem um torque, um binário de força gerando aí um torque para que ela rotacione. Nesse ramo da espira aqui, como o B e o L são vetores que têm 180 graus, o produto vetorial entre eles vai dar zero. Basta você fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Olha aqui que interessante, ó. Quando você calcula aqui a força magnética, deixa eu mudar de cor. Você calcula a força magnética e L vetor B, esse produto vetorial aqui, o módulo dele é L vezes B vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, que é o φ, é o ângulo φ. Então aqui na figura, nessa aqui por exemplo, ó, o L está apontado para cá, ó.
Ó, o L aqui. E o campo magnético tá apontado para cá, para baixo, ó, para a direita. Então o ângulo entre eles é 180 graus. Nesta linha, então, nesse ramo da espira, eu pegaria seno de 180. Quanto que é o seno de 180? É 0. 0 vezes B vezes L dá 0. Então o produto vetorial seria 0. 0 vezes esse I aqui, quanto que vai ser a força? 0. Então, no ramo da espira que está alinhado com as linhas de campo, nós não temos força magnética. Tá certo? Aí, quando você volta aqui para o vídeo, você percebe que nesta região aqui, ó, o campo magnético não está produzindo força magnética. Mas aqui nas laterais da espira, o campo magnético está produzindo força magnética que forma aqui um binário de força. Olha o efeito que vai causar aqui, você vai ver agora. Olha lá, as correntes passando, né? Corrente elétrica passando. Agora simplificou a imagem, você vai ver só o torque que vai estar atuando aqui na espira e ela começa a girar, tá vendo? Ela começa a rotacionar. Quando chega nesse ponto aqui, as forças se alinham, então o torque resultante é nulo. E por causa disso, a espira deixa de se mover. Mas espera aí, os motores elétricos, eles giram sem parar. Como é que é? Por que eles conseguem girar sem parar? Voltando aí novamente o raciocínio. Deixa eu pausar aqui, peraí. Aqui, ó. Quer ver? Vamos aqui. Pam, pam. Quando a espira chega nesse ponto aqui, ó, ela deixa de girar. Por quê? Porque essa força de cima e essa força de baixo, uma para cima e outra para baixo, elas estão alinhadas na mesma direção, né? Porém em sentidos opostos, o torque resultante é nulo aqui. Então ela não vai continuar girando. Aí precisa de um dispositivo chamado comutador que tem lá nos motores, que é o que vai mostrar aqui agora. Quer ver? Ó? Aqui, ó. O que é esse comutador? Você está observando? É uma visão de perfil dos dois ímãs e você está olhando o fundo da espira. Porque, ó, vou mostrar aqui como é que está a espira. Pera aí. Olha cá. Pronto. Daqui dá para você ver a espira, né? Ó, ela toca uma parte no computador aqui à esquerda e outra aqui à direita. Então esse computador, você está olhando ele pelo fundo dele nesta imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui. Essa linha preta que vocês estão vendo é uma linha de um isolante. E essas partes aqui cinzas são partes que são condutoras. Aí você coloca um carvãozinho aqui e outro carvãozinho ali, que é um tipo de grafite, né? E liga esse carvãozinho, olha só, a um fio conectado a uma bateria. E aí a corrente pode passar por aqui e aqui esse carvãozinho é chamado de escova, né? Lembra lá a escova, mas nas aquelas ferramentas elétricas eles chamam de carvão, né? Acabou o carvão, você tem que trocar o carvão. O carvão é para isso. Você tem o carvão aqui, coloca triscando nesse comutador do lado direito dele e um carvão de baixo aqui triscando do lado esquerdo do comutador e ele permite um contato com o fio que está em contato com a bateria. Aí olha só o movimento que vai ser gerado. A corrente elétrica passa e ela vai circular aqui, ó. Ela entra aqui, passa por aqui pela espira. Olha que interessante. Ela vai circular a espira todinha. Ela vai circular através da espira todinha. E aí, olha lá. Você tem... Ó, vou parar bem aqui na hora que elas se alinham, ó. Espera aí só um pouquinho. Olha aqui para você ver, ó. As duas forças se alinharam. Olha aqui, essa força com essa força, as duas se alinharam. Mas olha aqui no carvão. O carvão tocou numa região onde tem... como é que fala? Um isolante. Tem um isolante. Então, nessa região, quando os carvões aqui, tanto esse e esse aqui, ó, quando eles tocam nessa região isolante, a corrente não passa pelo computador para poder atravessar e entrar na espira, não. Como é que nós vamos fazer agora? Esse carvão, deixa eu colocar um pouquinho antes aqui, ó. Espera aí. Ó. Então, nessa fase aqui, ó, o carvão está tocando nesse lado aqui do computador. E esse lado aqui, ele está conectado com essa parte da espira. Correto?
esse outro carvão aqui, por onde a corrente está chegando, ele está tocando nesse lado aqui do comutador que está em contato com esta parte aqui da espira. Então a corrente vai circular aqui, ó. Ela sai daqui. Note que aqui eu estou falando de corrente com cargas positivas, né? E aí chega por aqui, passa aqui e circula na espira usando esse caminho, volta por aqui todinho, ó, e chega aqui na nossa bateria pelo lado negativo. Se o comutador vai girando junto com a espira e quando esse carvão fica no lado isolante, olha só que interessante. E o carvão vai tocar no lado isolante aqui quando as duas quando as duas forças estiverem alinhadas e deixarem de produzir um torque resultante. Aí esse carvão agora passa a tocar nesse cara aqui, ó, nesse lado do comutador, e esse outro carvão passa a tocar no lado de baixo do computador. Olha só, deixa eu tentar ver se eu 5 segundos já é... Ah, não, girou. Ó, esse lado do carvão agora toca no lado de cima da espira aqui, e esse outro carvão toca no lado de baixo da espira. Ou seja, a corrente entra por aqui e agora ela vai passar pela parte de cá da espira. Então ela inverte o sentido. A corrente inverter o sentido, as forças invertem também. Se elas se invertem, o torque continua sendo o torque resultante continua sendo um torque que favorece o sentido de rotação que a espira já estava acompanhando. Então ela não para de girar. Vamos voltar só mais um pouquinho aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui assim, ó. Aqui. Veja que as duas forças fizeram a espira girar nesse sentido aqui, ó, né? Aí vem o comutador, tá? Funciona, beleza. Vamos lá. Espera aí. Aí agora, cadê o negócio? Aí, agora ela continua. Não, ela parou aqui e o computador inverteu, tá vendo? O computador fez inverter e ela continua, inverteu o sentido da corrente e a espira continua girando, rotacionando no mesmo sentido. Olha para você ver que legal. Até chegar no computador, inverte a corrente de novo. Olha só. Inverteu o sentido da corrente e as forças mudam e o torque continua fazendo a rotação no sentido, se eu estiver olhando pelo fundo aqui, no sentido horário. Tá certo? Então, esse negócio de rotação de uma espira, ela acontece justamente por causa disso. Aí eu vou mostrar um outro vídeo para vocês aqui agora, só um momento. Olha o que nós temos aqui. Duas pilhas embaixo, um grampo aqui, ó, de condutor, né, um metal condutor, e outro lado aqui outro metal conectando as pilhas nos dois polos. E aqui eu tenho uma bobina, que é a formação de várias curvas, várias voltas de um fio. Cada volta é uma espira, né? E aí várias espiras geram uma bobina. A corrente elétrica, vamos supor que ela sobe aqui, passa por esse ramo, circula aqui todinha, todas as voltas até sair de cá e volta por aqui. Aqui eu tenho um ímã, tem um campo magnético para cima. Então quando a corrente passa por aqui, ó, ela sente nesse lado e no lado superior aqui duas forças com sentidos opostos gerando um torque por causa do binário de força, e aí começa a rotação. Olha para você ver. Isso aqui é o princípio do funcionamento de um motor elétrico, tá certo? Eu quero, olha para você ver que bacana, tá girando sozinho aí, né? Por causa da corrente elétrica interagindo com as linhas de campo desse ímã aqui embaixo. Aí aqui ele vai mostrar o efeito que vocês já conhecem tudinho. Então é isso. Agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão fazer para mim um resumo dessa aula, tá? Todinha. E isso para Física 3. E para Física Experimental 3, eu quero que vocês façam um relatório desse experimento aqui, ó. Tá bom? Um relatóriozinho desse experimento. Vou deixar tudo no Moodle lá, vai dar tudo certo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.